E começa agora mais um episódio da rubrica de investigação da Rádio Observador, onde para o caso. Hoje o tema é a integração de refugiados ucranianos em Portugal, numa altura em que nos aproximamos da data que assinala os 3 anos da invasão russa da Ucrânia. Foi a 24 de fevereiro de 2022, estamos quase a completar 3 anos de guerra e Portugal, assim como a maioria dos Estados-membros da União Europeia, disponibilizou-se imediatamente para acolher refugiados ucranianos. E 3 anos depois, importa por isso olhar para os números, quantos chegaram, quantos se fixaram no nosso país, quantos voltaram ao país de origem e será que o Governo tem sequer estas informações? Já vamos saber isso tudo. Está connosco o jornalista Rui Casanova e ele o autor da edição de hoje de Onde para o Caso. Os cidadãos ucranianos que tenham cá familiares, tenham cá amigos, tenham cá conhecidos, são muito bem-vindos também a Portugal e nós assumiremos toda a responsabilidade que temos de assegurar proteção internacional a todos aqueles que dela carecem. Estas declarações de António Costa foram feitas a 24 de fevereiro de 2022, logo após o início da invasão russa da Ucrânia. Na altura, primeiro-ministro António Costa deixava desde já claro que Portugal estava de portas abertas e disponível para acolher refugiados de guerra, e assim foi. A resposta inicial foi célere, com Portugal a facilitar a cedência de proteção internacional temporária a milhares de ucranianos que chegavam ao nosso país, sobretudo mulheres e crianças. Foi o caso de Olga e das duas filhas menores. O pai ficou na guerra e as 3 vieram de Kiev para Portugal sem nada, à procura de uma casa. Só tinha 3 mochilas. Uma tinha roupa e sapatos, 2 mudas de roupa. A outra tinha comida e outra tinha brinquedos para a minha filha mais nova, que nem 3 anos tinha. E como é que surgiu Portugal, Rui? Foi através de contactos com uma conhecida que já cá estava no nosso país e aconselhou Olga. Olga e as filhas passaram alguns dias na Polónia, num centro de apoio para refugiados. Depois vieram de avião para Portugal com a ajuda de várias organizações internacionais. Não foi fácil. Quando cá chegaram, estiveram as 3 num abrigo para refugiados em Lisboa. Depois foram para Leiria, andaram a saltar de casa em casa e finalmente encontraram um lar em Oeiras. Já passaram 2 anos e estamos muito felizes. Só este verão é que a minha mais velha me disse: "Mãe, deixei de estar preocupada. Agora já posso viver a minha vida." Se me sinto em casa? Não sei. Nós ucranianos costumamos dizer: "Tenho a Ucrânia no meu coração." O meu país está sempre comigo. Não abandonei o meu país. Mantenho as ligações e continuo a acompanhar tudo o que está a acontecer lá. Keeping all the connections and I'm following all the news and everything what's happening there, of course. Olga tem hoje 47 anos, é assim um caso de integração em Portugal, num processo que ainda continua. E Olga já tem trabalho, Rui? Sim, ela tem feito alguns trabalhos aqui e ali na restauração e na limpeza. Diz que pretende continuar por cá, no nosso país, um país que descreve como acolhedor e onde destaca a parte burocrática foi bastante fácil e rápida. Olga é assim uma das milhares de pessoas que vieram para Portugal. Ao certo, quantas é que foram afinal? Vamos aos números. O primeiro-ministro Luís Montenegro fez há poucos dias uma atualização e deu conta que, desde o início da invasão, chegaram a Portugal 54 mil cidadãos ucranianos. Destes, a grande maioria são mulheres, cerca de 37 mil, e crianças e jovens, cerca de 14 mil neste caso. E neste caso, Rui, falamos de cidadãos que obtiveram o regime de proteção temporária, é isso? Sim, toda a União Europeia, incluindo Portugal, importa aqui recordar, facilitou o processo e foi concedendo este regime de proteção temporária aos refugiados que iam saindo da Ucrânia e vinham para estes países europeus. Recentemente, Luís Montenegro anunciou mesmo que decidiu prolongar novamente esta medida até março de 2026. Fazemos no seguimento de todos os compromissos que temos assumido com a Ucrânia para a ajuda política, para a ajuda financeira, para a ajuda militar, para a ajuda humanitária. Estas declarações de Luís Montenegro surgiram no encontro em São Bento com a comunidade ucraniana em Portugal, lado a lado com a embaixadora de Kiev em Lisboa. E destes cidadãos que chegaram, Rui, quantos ainda cá estão e quantos é que voltaram à Ucrânia? Essa é que é aqui a questão e é uma pergunta mais difícil de responder. O Estatuto de Proteção Temporária funciona como uma espécie de passaporte, um visto verde em toda a Europa, pelo que os refugiados que entretanto chegaram podem ter ido entretanto para outros países europeus e o governo português não tem essa informação porque não há registros, ou seja, estes cidadãos chegaram ao abrigo desta medida, desta proteção,
podem ter saído de Portugal, mas não há registro disso, nem tem de haver devido a esse mesmo documento que concede essa liberdade de circulação no espaço europeu. Foi o que conseguimos apurar e é o que explica também, sublinha Pavel Sadoka, o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal. Eu acho que o governo pode não ter esta informação, porque o estatuto de proteção temporária permite aos refugiados da Ucrânia deslocar-se dentro da União Europeia. A estatística só pode mostrar quantos estes documentos, proteções temporárias, foram dados para refugiados da Ucrânia. Porque não há nenhum controlo quando os ucranianos saem do país. Assim sendo, Rui, como é que é feito o acompanhamento dos ucranianos cá em Portugal? Pelo que conseguimos perceber, esse acompanhamento é feito sobretudo ao nível dos serviços públicos. Aqui falamos do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, das escolas onde as crianças estão inscritas, claro, na AIMA também e através da Embaixada da Ucrânia em Portugal. Isto quando estes cidadãos recorrem a estes serviços, a estas entidades. De acordo com as informações que recolhemos nesta investigação, a esmagadora maioria dos refugiados que chegaram desde o início da guerra, os tais 54 mil, de acordo com dados do governo da AD, continuam cá, no nosso país, mas lá está, não há uma contabilização oficial, não é possível dar o número certo e oficial. E há também disparidades no número de cidadãos que chegou ao nosso país. Sim, isso foi uma informação que também conseguimos perceber nesta investigação, neste trabalho. Enquanto o governo dá conta dos tais 54 mil cidadãos com estatuto de proteção temporária, o site das Nações Unidas aponta para 63 mil refugiados acolhidos em Portugal, isto dados atualizados até meio de 2024. Sendo que Portugal, de acordo com estes dados da ONU, está longe do topo. Países como Alemanha, Polónia e República Checa foram os estados que mais refugiados acolheram, de acordo com estas informações da ONU. E conseguiste perceber, Rui, como é que tem corrido a integração destes cidadãos em Portugal? Foi o que perguntámos ao presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Pavel Sadoka, que explica que, ao fim destes 3 anos, é possível fazer um balanço positivo. Mostra diferente nível de integração. Por exemplo, nós temos algumas que refugiaram de zonas que agora estão ocupadas pelos russos, que eram empresários e eles já criaram empresas cá em Portugal. Houve algumas empresas que, por exemplo, do IT tecnológicos, que vieram para Portugal e continuam a trabalhar. Tudo depende também, muitas vezes, da origem da parte da Ucrânia de onde vieram, é o que explica Pavel Sadoka, que destaca também, e como ouvimos há pouco, que a grande maioria diz que o processo burocrático em Portugal foi rápido e bastante acessível. E há também aqui uma parte essencial, sobretudo porque falamos de muitas crianças e jovens, a educação. Visitaste, Rui, uma escola em Lisboa dedicada ao ensino de ucranianos. Como é que foi essa experiência? Sim, esta escola básica e secundária fica em Benfica, não é nova, existe há cerca de 20 anos, foi criado inicialmente para os filhos dos imigrantes ucranianos que chegaram naquela vaga no início dos anos 2000, mas agora com a guerra o número de alunos disparou. Se calhar foi o dobro. Aumentou para o dobro? Sim. Logo no início da invasão ou foi uma coisa gradual? Logo do início, porque mesmo assim a guerra começou em fevereiro, então já no início de março nós já começamos a receber os alunos ucranianos. Ouvimos aqui Irina Schneider, é diretora desta escola. Há agora cerca de 190 alunos e 20 professores e continuam a chegar crianças e jovens ucranianos, não tanto como em 2022, mas vão chegando. E como é que funcionam exatamente essas aulas? Esta escola é uma espécie de escola extra, diria uma espécie de ATL, ou seja, os alunos têm as aulas na escola normal, na escola portuguesa durante a semana, com o programa de ensino português, e aos sábados esta escola abre para lecionar o programa ucraniano. E dessa forma os jovens podem continuar a aprender a língua e a história do próprio país. Sim, é isso mesmo. Irina Schneider, a diretora da escola que aqui ouvimos, fala numa ajuda importante não só para as crianças, mas também para as famílias, para os pais destes jovens. A escola ucraniana também ajuda muito neste caso, porque elas sentem-se mais à vontade, como que podem aprender a matéria aqui na nossa escola, então ajuda imenso para aprender a matéria na escola portuguesa também. Imagino para as famílias também, ou seja, para os pais. Sim, exatamente.
Um destes casos é o de Dasha, é aluna do 9º ano, é natural de Kiev, veio para Portugal há 2 anos e meio, ou seja, pouco depois da guerra começar. Tem tido dificuldades a aprender português, diz que é difícil assim fazer amigos na escola onde está, diz que só tem 3 amigas que arranham um pouco de inglês e por isso a escola ucraniana aos sábados é como, diz, voltar a estar em casa. Para mim é muito importante não esquecer a minha nacionalidade. Na minha escola ninguém fala ucraniano e começamos a esquecer-nos da língua. Mas aqui todos falamos ucraniano. É familiar. Sentimos que estamos em casa. Dasha vive atualmente com os pais, foram colocados em Cascais. Ela diz-nos que gosta sobretudo do bom tempo em Portugal e de ir à praia em Cascais. O que é natural. E quais é que são os planos para o futuro desta jovem? Ela conta-nos que quer acabar a escola o mais depressa possível para voltar para a Ucrânia. Diz que quando crescer quer ser arquiteta para ajudar a reconstruir o país e até lá continuam as aulas. Este é o som da campainha que indica o início e o fim das aulas nesta escola ucraniana. Não é uma campainha, como percebemos, mas sim um sino. De recordar que há relatos de crianças que, quando ouviam a campainha da escola, ficavam assustadas porque achavam que eram as sirenes que, na Ucrânia, alertavam para um possível ataque aéreo, um ataque iminente. Daí o sino, um sino manual e decorado a rigor com fitas da cor da Ucrânia, azul e amarelo. Continuamos na análise a este tema. Junta-se a nós André Costa Jorge, é coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Bem-vindo ao Onde Para o Caso, André. Continuam a chegar refugiados da Ucrânia e também a pedir ajuda, ou foi só numa fase mais inicial desta guerra que está praticamente a fazer 3 anos? De momento nós sentimos um decréscimo muito acentuado de novas chegadas e isso deve-se muito ao facto, na nossa perspectiva, de, por um lado, aqueles que chegaram já há algum tempo, alguns a terem regressado e também outros encontrarem formas de chegar ao nosso país, enfim, junto de familiares, pelos seus meios e, portanto, recorrendo muito menos àquelas iniciativas que no início da guerra todos assistimos, iniciativas da sociedade civil, chamadas caravanas, não é? As pessoas que iam buscar pessoas refugiadas, sobretudo famílias monoparentais, que depois, muitas vezes, sem propriamente saber para onde é que iriam ter, eram acolhidas, ficavam em Portugal e uma série de municípios, organizações e também nós tivemos a oportunidade de dar acolhimento ou de acolher estas pessoas que chegavam na altura. Mas, de facto, o número de chegadas diminuiu bastante. Também sentimos nos nossos centros de atendimento, quer em Lisboa, quer no Porto, uma diminuição do número de pedidos de apoio, uma diminuição acentuada. E nestes quase 3 anos, que tipo de acompanhamento é que tem sido dado a estes cidadãos? O acompanhamento que é dado ao nível do apoio social, isto é encaminhamento para respostas sociais, o apoio, a informação sociolegal, vamos dizer assim, enfim, qual é o enquadramento que as pessoas têm no nosso país e na União Europeia, e depois, enfim, outros aspectos, outras dimensões de apoio, nomeadamente o acesso à habitação, procurando que as pessoas encontrem, quando têm dificuldades, habitação, ou emprego, enfim, ferramentas que as ajudem a um processo de autonomização. Nós tivemos estruturas de acolhimento abertas a esta população durante cerca de 2 anos, mas que neste momento já não estão ativas. Embora tenhamos, para situações de emergência, estruturas de acolhimento ainda disponíveis, mas têm que ser vistas situação a situação. Mas, de uma maneira geral, aquela resposta que demos no início do processo está bastante reduzida. Portanto, neste momento encaminhamos ou damos informação às pessoas na sua língua, portanto, recorremos também à nossa bolsa de intérpretes, para que as pessoas possam, de forma autónoma também,
aceder aos apoios que, entretanto, se mantêm para esta população. André Costa Jorge, nestes 3 anos o governo português mudou. Perguntava-lhe se existiu alguma diferença ou se nota alguma diferença na resposta ou no acompanhamento dado a estas pessoas, primeiro no Executivo do PS e agora no Executivo da AD, sendo certo que também são momentos diferentes. O Executivo do PS acabou por apanhar o arranque de tudo isto e a AD já apanha isto numa outra fase. Certo. Não há uma alteração na política, aliás, tirando a situação que todos sabemos, no fundo, que é alguma incapacidade da AIMA, estamos a falar no contexto em que há uma extinção do CEF, não é? Há a criação de uma nova estrutura, que é a AIMA, há também a fusão do Alto Comissariado às Migrações na estrutura da AIMA. Enfim, todo este processo nós sabemos e temos vindo a acompanhar, que é, digamos, a resposta às necessidades da população imigrante em Portugal, e que de alguma forma também acaba por impactar na capacidade de resposta administrativa que o Estado tem perante todos os migrantes, e aqui, como digo migrantes, digo também os requerentes de asilo ou os requerentes de proteção, que é a situação onde podemos enquadrar o caso dos cidadãos ucranianos, não é? E, portanto, nesse particular, eu creio que o que sentimos é que, de facto, aquilo que eram os problemas dos migrantes, de uma maneira geral, na resposta que podem ter do Estado, de alguma forma, as coisas mantêm-se com dificuldades. Mas não houve uma alteração nas políticas, nem no enquadramento das pessoas. Aliás, a situação é que se mantém, e há uma orientação para que os documentos das pessoas sejam renovados e que as pessoas possam permanecer em território nacional com as mesmas condições que tinham no governo anterior. E de resto, foi importante para a comunidade, apesar do decréscimo de chegadas de que falou há pouco, ver aqui o Primeiro-Ministro prolongar por mais um ano, até março de 2026, o regime de proteção temporária aos refugiados ucranianos? Sim, é verdade, sim, porque de facto a situação, para aqueles que permaneceram no nosso país, a situação não se alterou e, portanto, as pessoas que tinham, sobretudo aquelas que vieram de regiões em que a ocupação russa ou que os efeitos da guerra permanecem, e, portanto, a insegurança que essas pessoas sentem num eventual regresso, sim, são condições que se mantêm. E, portanto, faz todo o sentido que não haja alteração do quadro de proteção que estas pessoas têm. Agora, é verdade também, é preciso também lembrar que muitas pessoas, enfim, esta é uma guerra que já é longa, e nós também sentimos que muitas destas pessoas tinham vindo na expectativa de que tudo isto seria temporário muito mais curto. E, portanto, muitas pessoas ensaiaram regressos, e eu tenho conhecimento de casos de pessoas que até vão e voltam. E pessoas que até já fazem um movimento pendular de ida e vinda, porque, entretanto, criaram aqui laços, porque, entretanto, também algumas dos jovens e crianças estão em meio escolar, outras pessoas preferiram regressar, e, portanto, a expectativa das pessoas se alterou-se um pouco mais, mas é certo é que há um nível muito elevado ainda de incerteza quanto ao futuro e quanto a um futuro pacífico ou de segurança às pessoas. André Costa Jorge, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, muito obrigado por ter vindo ao Onde Para o Caso. O tema foi a integração de refugiados ucranianos em Portugal, numa altura em que nos aproximamos do marco de 3 anos de guerra. E como percebemos, não há uma contabilização oficial do número de cidadãos que se fixaram em Portugal, dos que saíram para outros países europeus ou dos que voltaram para casa nestes 3 anos. A investigação deste episódio ficou a cargo do jornalista Rui Casanova. Voltamos na próxima semana com mais um Onde Para o Caso.